Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado. Então vamos para a aula 483, computando todas as aulas deste estudo da verdade da vida e perguntas e respostas. E pelo YouTube é a aula 112, depois que começamos pelo YouTube. Então vamos à primeira parte, que é perguntas e respostas. Feminino, 46 anos, casada, sem filhos. Minha mãe comprou um terreno do meu tio no ano de 2006 e me deu. Ela fez a casa onde mora há 15 anos. Em 2011, descobri que esse tio havia vendido escondido o terreno do quintal para um homem muito rico. Entrei na justiça, mas perdi o processo e fiquei apenas com a casa. O que devo fazer? Bom, com certeza ele vendeu por desespero. Devia estar numa situação muito desesperadora. Na realidade, ele vendeu 2 vezes. Mas isso não aconteceu por acaso. Com certeza, um karma entre você e seu tio havia de uma encarnação anterior, alguma coisa semelhante. Se isso realmente aconteceu, ok? Ficar com raiva do que perdeu e por quem perdeu não vai resolver nada. Porque, na realidade, nós somos regidos pela lei da mente, que é a lei do karma, a lei da ação e reação. E se aconteceu agora de você ser vítima, que você fez a pessoa que agora é o seu tio, na verdade ele foi vítima numa situação anterior, numa vida anterior. Isso pode ter acontecido há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Por isso, alguma coisa aconteceu, porque não se colhe o que não plantou. E se sua mãe não tivesse dado a casa, agora outro detalhe, se sua mãe não tivesse dado a casa, você teria que comprar uma casa. Concorda? Você teria que comprar uma casa, desembolsar o seu próprio recurso para comprar uma casa. Agora, há algo estranho, porque se sua mãe comprou o terreno, ela deve ter ficado com a escritura no nome dela. Então, e como que seu tio pode ter vendido o terreno para um homem rico sem a escritura do terreno? É uma coisa para pensar, não é verdade? Então verifique a área que a sua mãe comprou, veja a medida do terreno, porque se já houve uma escritura, então só pode ter uma escritura. Então, de qualquer forma, uma coisa que você tem que ver, independente dessa parte burocrática,
agradecer e perdoar pelo fato de você ter uma casa e com certeza pense que você fez uma caridade para o seu tio. Pense, foi uma caridade. Então não adianta pensar agora numa situação dessa. O fato pelo menos que você não precisou comprar a casa, você já ganhou. Então há um detalhe que é fundamental. Ah, mas é meu direito, meu direito. Sim, olhando nessa encarnação é um direito seu, mas olhando as outras ao longo de outras vidas, na realidade era um direito que, na verdade, não era bem o seu. Se eu estou colhendo uma situação, porque lá no meu inconsciente eu tenho um sentimento de culpa, estou colhendo uma situação desagradável, é porque eu plantei essa coisa desagradável numa outra situação. Mas em outros momentos, não. Mas a pessoa é a mesma. Você é a mesma pessoa de 200 anos atrás, 500 anos atrás, é isso que nós temos que entender. A lei da causa e efeito não é para castigar, não é para causar dissabores. Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então, o que nós temos que entender é que a lei da causa e efeito é para que nós entendamos que tudo é projeção da mente. Para que nós possamos colher o que nós desejamos, precisamos plantar coisas boas, que assim a colheita será boa também. Ok? Outra pergunta. Feminino, 63 anos, casado. Como fazer as orações por uma amiga que faleceu recentemente? Mas ela não era da Seitonia. De vez em quando frequentava as reuniões, mas era de outra religião. O marido dela também faleceu por ter inalado gás. Tenho pensado nesse casal. Gostaria de orientações para que as orações sejam corretas. Bom, o que não convém é você ficar orando na sua casa, fazer missas, orações para ela. Então, na sua casa, você só deve orar para os seus antepassados, ok? Então, providencie registros espirituais. É um valor insignificante, menos de R$ 5, para 1.825 missas que ela vai receber. Ela ou ele também, né? Um casal. Então, com menos de R$ 10, você vai dar um presentão para ela. É um valor simbólico, não sei, né? É a missa mais barata do mundo. É mais do que uma missa, né? Porque são 5 orações por dia, 5 missas por dia. E cada missa cada conjunto de orações demora 1 hora para ser feita. Então, são 5 horas de orações, de missas que ela vai receber por dia, todos os dias, ok? O detalhe, ano que vem renove, faça novos registros para esse casal, mas não esqueça de fazer para os seus antepassados também, okay? Para os seus antepassados da linha vertical, pais, avós, bisavós, e os antepassados da linha colateral, que são os tios-avós, seus parentes, primos. Importante dar esse amor a todas as pessoas. Eu faço isso todos os anos, até para as pessoas que trabalharam comigo, foram meus funcionários, meus colegas, meus superiores. Importante dar esse amor. E para meus antepassados, descobri todos os nomes que minha mãe tinha deixado, até tataravós meus, né, que já é do século retrasado, nem passado, nem é do século XVIII, que conseguiu os nomes. Outra pergunta. Feminino, 67 anos, divorciada. Na família da minha mãe, todas as mulheres são viúvas, solteiras ou divorciadas. Tenho oratório e faço todos os dias oração para antepassados. Também pratico a meditação em Shinsokan e sou contribuinte da missão sagrada. O que fazer para mudar esse padrão familiar? Bom, vamos entender, agora aprofundando um pouco mais. O professor Kamino Kusumoto, ele tinha um karma na família dele. Professor, ou seja, pais e filhos não podiam conviver juntos. Ou o filho morria com aborto, ou os pais se separavam. No caso do seu Kamino Kusumoto, os pais se separaram e a esposa dele perdia o filho de tal modo que não conseguia conviver. O professor Kamino Kusumoto, sua senhora, com o filho. Então o professor Tokuyi, sabendo que havia esse karma na família dele, falou para ler toda a coleção da Verdade da Vida, os 40 volumes, extrair tudo que o mestre explicou sobre karma e pecado e compilar num único livro. Aí ele conseguiu fazer isso com muito custo, depois ordená-los, e quando conseguiu ordená-los, na sequência, eis que a esposa dele dá à luz e aquele karma desaparece. Ou seja, havia um karma, e era um karma negativo, que um sentimento de culpa na família, um karma na família, que impedia essa situação. Então,
Existe um karma da mesma forma na sua família que faz com que as mulheres tenham esse tipo de problemas. Então, leia a Humanidade Isenta do Pecado várias vezes. O ideal é você ler 10 vezes cada capítulo e ler também para os antepassados todos os dias, antes da sutra, algumas páginas, todos os dias. Termina, releia outra vez, termina, releia outra vez, e você vai ver que esse karma vai começar a desaparecer. Então, a verdade liberta. Então, aquele sentimento que existe no inconsciente de autopunição na família vai desaparecer com a compreensão, a conscientização de todos os antepassados da verdade que o homem é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos a mesma vida de Deus e que nós não somos pecadores, portanto, não há necessidade de ficar buscando inconscientemente autopunição, autodestruição, autoacusação, sofrimento de tudo quanto é espécie, porque Deus não está exigindo isso de ninguém. Deus não castiga ninguém. É a própria pessoa que castiga a si própria. Por isso que o livro do Karl Menninger chama-se O Homem contra Si Próprio, o homem contra a sua própria pessoa. Ok? Outra pergunta. Feminino, 42 anos, solteira. Estou grávida. Tenho emprego e recebo salário em dia com benefício. Agradeço e abençoo, porém nunca consigo investir parte do meu salário em projetos. Tenho honrado as contribuições do mês. Gostaria de conseguir fazer na prática aquilo que realizo nas orações e visualizações. O que devo fazer? O que muitas vezes acontece da pessoa batalhar e não conseguir nada, porque existe uma força antagônica no interior. Essa força não é um diabinho, não é nada é uma coisa que nós criamos. É um sentimento de autopunição que está no nosso inconsciente devido à consciência do pecado, que faz com que nós fiquemos remando contra. Ou seja, fiquemos remando contra a nossa própria pessoa. Então, o consciente quer isso, quer aquilo, quer maravilhoso, mas o inconsciente fala, não, você não merece, você tem que sofrer, você é pecador, você tem que pagar o pecado, nós viemos para pagar o pecado. Todas essas palavras que aprendemos de uma forma incorreta e que foram distorcidas pelo que Cristo falou, que aumentou o sentimento de culpa, a ideia do pecado, Cristo tirava, eliminava isso, dizendo que seus pecados foram perdoados. Então, supere tudo isso lendo a Humanidade Isenta do Pecado. Então, você vai se purificar e as coisas vão começar a mudar. Todas as pessoas que releram várias vezes, alcançaram grandes êxitos. Eu já contei o caso, por exemplo, da pretora Sandra Machado, que quando havia lido 80 vezes, mudou tudo, todas as coisas que estavam paradas, começou a fluir e as coisas começaram a dar certo. Okay? Então outras pessoas também, no caso da pretora Isabel de Belo Horizonte, Regional Caiçara, ela leu mais de 1.500 vezes esse livro, né? 1.500 vezes. Então, tudo que ela deseja, até a praça na frente que ela mora, mudou quando ela, tão purificada que ela ficou com a leitura desse livro, que a praça dela, que era uma cracolândia, pessoal traficantes, viciados, essas coisas, e a prefeitura tinha um projeto de limpar toda aquela raça, demolir tudo para deixar a maré limpa, para evitar que acontecesse esse ambiente desagradável. Mas ela começou, diante da praça, na janela dela, ficava visualizando, tudo em ordem, mas com aquele coração puro, acabou se transformando num ambiente puramente familiar. Tá? Então, leia esse livro, você vai ver como a situação vai mudar. Agora, leia também o livro Melhore Seu Destino, orando para os antepassados. Você já deve estar fazendo oração para os antepassados, mas reforce um pouco, ou seja, acrescente uma oração da verdade de orações. Alguns trechos do livro A Humanidade do Pecado, leia para os antepassados. E também não deixar daquilo que o mestre fala, que é a outra parte, com relação aos antepassados. Visitar 2 ou 3 vezes por ano os jazigos deles, providenciar limpeza e levar flores. Leva balde, detergente, lave direitinho, porque alguns antepassados ficam em cemitérios, aqueles espíritos de cor vermelha, avermelhado. Os espíritos de cor azul e cor branca não ficam em cemitério, mas você não sabe que cores que eles são. Por isso, o fato de visitá-los, levar, deixar limpinho a superfície, isso fará com que eles fiquem felizes, pelo fato de você também fazer com que eles se iluminem, esclarecendo a verdade. Aí, aqueles que estavam sofrendo vão subir, vão para uma situação mais iluminada,
estarão livres daquelas amarras, daqueles problemas que estavam impedindo, que na verdade era a falta de compreensão da verdade. Eles se libertando, passarão a retribuir a você aqueles favores que você fez de ajudá-los, ok? Outra pergunta, masculino, solteiro, 58 anos, frequenta um desafio de 2 úlceras varicosas na perna e no pé esquerdo há anos. Está difícil cicatrizar. Sinto muitas dores e estou há 3 anos afastado do trabalho. Já fiz oração do perdão para meu pai vários meses, mas desanimei por não sentir nenhuma melhoria alguma. Minha irmã também manifesta problema na perna, está difícil a locomoção. Minha fé e esperança estão quase zero, porque nada que faço está resolvendo a situação. Além de fazer oração do perdão para o seu pai, na realidade, você não se perdoou de alguma coisa. Então, você ainda no seu inconsciente, você está com aquele sentimento de culpa por estar magoado, ressentido, e por alguma coisa que você pensou, algum xingamento que você fez na hora do nervosismo. Então, vou citar um exemplo que aconteceu lá na academia de Biona, naquele corredor do lado esquerdo, para quem vai para o pátio. Eu estava lá para entrar, para fazer a palestra, aí parou um rapaz e disse, professor, por favor, eu falei, não posso agora, que eu já vou entrar para fazer a palestra. Ah, professor, eu vim de tão longe. Olha, só tenho 5 minutos, não posso passar desse tempo. O que é? Rapidamente, minha perna esquerda. Eu falei, o que tem? Olha, eu estou com chinelo. Faz 8 meses que eu tenho uma ferida, ela não cicatriza. Não cicatriza. Falei, perdoe seu pai. Mas como perdoar meu pai? Meu pai morreu com 2 anos de idade. Eu disse o seguinte, quantos natais que você teve, que você não sentindo a presença do seu pai, você ficou chateado, magoado com ele? Quantas vezes? Aí ele começou a chorar, falou, é verdade. Eu cheguei a xingar meu pai de egoísta, porque ele se foi e me deixou sozinho, porque ele não se dava bem com a mãe. Falei, então, você ficou, quando chegava o Natal, você não passava, exatamente no Natal, eu ficava com raiva dele, porque eu não estava vendo os meus amigos com os amigos, com o pai, eu não tinha pai para ficar no Natal. Então ele lembrou disso, começou a perdoar papai, entendeu que a missão dele tinha terminado. E 3, 4 meses depois eu fui para o Rio de Janeiro, ou um tempo mais, eu sei que no mesmo ano eu fui para o Rio de Janeiro. Ele era um artista da televisão, fazia novela, e ele fez um relato, falou, olha, agora eu estou usando sapato que eu não podia usar, porque alguns dias depois, aquela ferida desapareceu. Então a ferida estava no subconsciente dele, porque ele ainda carregava o sentimento de culpa por ter odiado o pai dele. E você tem alguma coisa semelhante. Alguma coisa você está falando, eu perdoei papai, mas você não se sentiu perdoado por aquelas coisas que você pensou de desagradável do papai, que você xingou, alguma coisa assim, nesse sentido, ok? Então, volte a fazer oração do perdão. E agora uma pergunta, quantas vezes você fez a oração do perdão por dia para o seu pai? Então, 2, 3 por dia não é suficiente, ok? Oração do perdão é igual uma garrafinha de detergente. Você joga 3, 4 gotas, não lavou a travessa, tem que colocar mais. Não lavou, coloca mais, até sair toda aquela sujeira, toda aquela gordura. Então, se você praticou 20, 30, faça 50, 60. Por isso que, quando Pedro perguntou para Cristo, tá bom 7 vezes? Pedro pensou que 7 vezes perdoando estava bom, era o suficiente. Cristo, eu não digo 7, mas 70 vezes 7, porque aquilo que está no nosso inconsciente, lá no subconsciente, abaixo do consciente, é uma prospecção que você tem que fazer, e lá no fundo tem que penetrar lá na camada do corpo astral, onde estão as emoções. Então, da mesma forma que você aprendeu tabuada, não foi repetindo. Então você tem que repetir, para que esse sentimento, a oração do perdão, chegue no subconsciente e elimine aquele rancor, aquele sentimento, não só de perdoar papai, mas também de sentir-se perdoado pelo pai. Então, faça uma oração especial para o seu pai. Se o seu pai já faleceu, faça uma oração especial para ele, durante 21 dias, 30 ou 49 dias, mas antes de ler a sutra, faça pelo menos, no mínimo, 30 orações de perdão por dia. E durante o dia, faça mais. Enquanto anda, enquanto tiver, vai fazendo oração do perdão,
vai fazendo, praticando, até você sentir um amor profundo para o papai. Um amor profundo. Você vai lembrar de coisas que seu pai fazia, de sacrifício que ele fazia para poder comprar um presente para você. Alguma coisa que muitas vezes ele evitava de comprar para ele, mas para poder dar para você, no Natal, para você, para sua irmã. E isso os filhos não olham, não lembram dessa situação. Mas com certeza aconteceu. Né? Você vai lembrar do seu pai te segurando no colo, você vai lembrar do seu pai, você vai lembrar coisas que você não lembrava antes. Vai lembrar. E vai realmente sentir um amor profundo, e você vai ver quantas coisas maravilhosas que ele fez. Então leia o livro Buscando o Amor dos Pais, e leia também, depois, primeiramente Buscando o Amor dos Pais, e depois Vivendo e Amando. Okay? E quando lê Buscando o Amor dos Pais, todas aquelas práticas que o professor Camilo Kusumoto fazia com os seminaristas que diziam para ele, eu vou embora porque eu já entendi, mas você praticou agradecimento ao seu pai? Não, então vamos fazer agradecimento. Então ele começava a agradecer, iam para a sala de orações, e quando ele começava a agradecer, naquele ritmo do agradecimento, obrigado papai, a pessoa chorava, mas chorava, convulsivamente, a ponto de ficar soluçando, e aí vem aquela paz, aquele interior. Então muitos casos aconteceram, realmente emocionantes, a ponto do jovem, quando chegou, perdoou profundamente o pai, e chegou em casa, o pai estava uma outra pessoa, santa pessoa, parou de beber, aquele pai que era agressivo quando bebia, se tornou dócil, tudo se transformou. Então, pratique isso, e você vai ver as coisas começarem a mudar, e a sua perna vai ficar curada. Outra pergunta, feminino, 63 anos, casada. Sou uma pessoa otimista, feliz e praticante da Seichoné há muitos anos. Mas meu marido é muito fechado, sisudo e atrai problemas financeiros. Mesmo insistindo, ele não se abre comigo. O que devo fazer para ajudá-lo? Bom, se ele não se abre, você tenta falar, ele não quer saber, então não fale. Leia o livro A Verdade da Vida, volume 3, o último capítulo da Verdade da Vida, volume 3. Chama-se O Poder da Mentalização. Leia e veja como é que aconteceu aqueles casos citados nesse capítulo do Sr. Gilberto, as coisas mais, que através da mentalização, mentalmente conversou com uma outra pessoa. Nós fazemos isso normalmente. As mentes se comunicam normalmente, só que você vai fazer conscientemente se comunicando com o seu esposo. E comunicar o quê? Veja a natureza divina dele. Se você quiser uma dica, ouça o CD Poder da Oração e veja como que uma mãe se comunicou com o filho mentalmente, não é ficou conversando assim, não. Mentalmente começou a visualizar a natureza divina dele e repetir, você é filho de Deus, você é filho de Deus amável e harmonioso, você é filho de Deus amável e harmonioso. Aquele filho que era viciado 20 anos, captou toda aquela vibração de amor da mãe e no quarto dia largou o vício. Era o sofrimento da mãe que entrou na Seichoné para resolver o problema do filho, mas não tinha resolvido. Resolveu todos os outros problemas, menos esse problema. Mas quando ela falou isso, eu falei, a senhora reconhece que ele é viciado, por isso que ele continua viciado. A senhora está esquecendo que ele é filho de Deus. Veja, filho de Deus, veja o Deus divino, a natureza divina dele. Então, da mesma forma, veja a natureza divina do seu marido, veja o Deus interior dele, né? E a toda hora repete, você é filho de Deus, você é alegre, você é harmonioso, você é filho de Deus, você é filho de Deus, amável, harmonioso, é alegre, é feliz, é alegre, é feliz, é alegre, é feliz. Repita isso 5.000, 10.000 vezes por dia, é impossível que ele não vai começar a sorrir. E outra coisa, quando você acordar, e ele estiver acordado, sorria para ele, sorria, não espere ele te dar um sorriso. Como você sabe sorrir, ele não sabe, então ensina a sorrir. Sorria, diga, querido, bom dia, querido, bom dia. Pode ser que no começo ele fale, bom dia. Água mole e pedra dura, chega uma hora que, né? Tanto bate até que for. Então, pouco a pouco ele vai mudando. E também, outro detalhe, tem um relato no meu livro, do meu Seu Caminho, de um homem que era muito sisudo, fechado, muito carrancudo, e falava, não existe. Leia esse relato, ok? Ele ficou, a esposa dele foi visitar os jazigos antepassados dele, que ele não visitava, porque ele era de uma entidade que não visita os túmulos dos antepassados, e ela foi, chegando lá, não tinha o túmulo do avô, nasceu uma árvore, mas mesmo assim ela pediu para o funcionário
que conhecia onde estava aquele túmulo que a árvore acabou demolindo todo. Então ela falou: vovô, desculpe por ter esquecido do senhor, mas daqui para frente o senhor vai receber oração por intermédio dessa tabureta memorial. Aí ela saiu, e o marido ficou no carro esperando, fora do cemitério. Quando ela entrou no carro, ele estava sorrindo. Ele falou: você não imagina a alegria que eu senti quando você estava lá dentro. Por quê? Porque o avô ficou feliz por ser lembrado e transmitiu essa alegria para o neto. Então, daí para frente, ele começou a sorrir. Faça isso também, tá bom? Outra pergunta: masculino, 60 anos, estou com uma hérnia inguinal do lado direito, sendo indicada a cirurgia. Por que isso acontece? É uma insatisfação que você guarda da sua mãe. Alguma insatisfação. Ou porque você achou que sua mãe dava preferência para o irmão, alguma coisa, ou porque sua mãe te dava atenção, ou porque você queria que a sua mãe ficasse do seu lado e ela tinha que trabalhar, alguma coisa aconteceu. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, leia atentamente, e pensando em tudo que sua mãe fazia, que fez para você, trocava a fralda, e não reclamava, na época que era fralda de pano, né, 60 anos, eu acredito que você pegou essa época, porque eu lavei as fraldas dos meus filhos, né, eu já passei de 70, e era época de fralda de pano. Então, com certeza, sua mãe lavava, limpava, nunca reclamou de nada, sempre fazia de tudo que pudesse fazer. Às vezes, uma coisa que ela esqueceu, o filho fica magoado, ressentido, e ficou essa insatisfação com ela. Alguma coisa nesse sentido. Então, leia e pratique a oração do perdão. Agradeça do fundo do coração: mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, né? As dores que ela passou na hora que você veio à terra, na hora que ela deu a luz, ela sofreu muito também. Tudo isso, tudo aquilo que a sua mãe fez por você, agradeça, obrigado, obrigado. Essa hérnia vai desaparecer. Vai desaparecer porque eu tive hérnia quando fui fazer check-up na empresa, check-up médico, obrigado a todos os funcionários. E o médico falou assim: o senhor está com hérnia, você tem que operar. Desapareceu. Desapareceu porque eu fui desenvolvendo cada vez mais sentimento de gratidão aos meus pais. Ao papai querido, que chegava a ficar nervoso com ele, irritado. Eu amo, adoro meu pai que está no mundo espiritual, muito iluminado. Agradeço, agradeço, agradeço. Leia Buscando o Amor dos Pais, depois leia o livro Vivendo e Amando. Mas leia mesmo e veja como você vai descobrir coisas maravilhosas. Outra pergunta. Feminino solteiro há 31 anos, conheci a Ceitonê há um mês. Estou em processo de cura de uma erosão de diabetes tipo 1. Faço uso de comprimidos e injeção de insulina diariamente. Além da meditação em Shizokan, leio a Suta para meus antepassados todos os dias. Visitei outros meus antepassados e vou visitá-lo uma vez ao mês, além de estar providenciando melhorias no mesmo. Faço um diário de elogio, oração do perdão ao meu pai, e como eliminar a erosão do diabetes. Primeiramente, eu queria dar os parabéns. Você conheceu há um mês a Ceitonê e está praticando tudo isso, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Agora, no livro Nossa Gratidão aos Antepassados, eu menciono sobre a diabetes. Algum antepassado que está com sede. Está com sede, ele vê um copo d'água, na hora que vai agarrar o copo d'água, se transforma em fogo e desaparece. Por quê? Porque é miragem dele. Então, no inconsciente, né? O lado inconsciente faz com que apareça aquilo que ela deseja. Isso é natural, não somente do espírito, mas também todas as pessoas que estão na Terra, que estão vivas, também sentem isso. Ou seja, no sonho, você sonha que está procurando sanitário porque você está com vontade de urinar, com certeza. Então, é melhor acordar aí no sanitário do que forçar a situação. E algum antepassado que foi enterrado talvez numa outra cidade, vá visitá-lo. E às vezes pode não ser antepassado dela vertical, pode não ser pai, avós, bisavós, pode ser até um tio. Tem um caso de uma senhora que mandou uma carta dizendo que o marido dela é descendente de japonês e ela não. Então ele ficou trabalhando no Japão, voltou do Japão porque ficou muito doente. E quando ele voltou, eles foram no médico. O médico falou: ele estava com todo o processo histórico do médico do Japão, e o médico Leandro falou: olha, você teve diabetes muito profunda no Japão. Aí a esposa falou: diabetes? Eu escutei agora no seminário do seu Heitor, ele falou que é o túmulo que não está sendo visitado. Aí o marido falou: mas eu visito todos. Mas aí ela falou: e aquela tia que te considerava, te amava tanto e considerava como um filho? Ela morreu quando você estava no Japão.
você voltou do Japão e não foi visitar o túmulo dela. Aí ele lembrou, foi lá visitar o túmulo da tia, lavou a superfície, levou flores, desapareceu esse problema de diabetes. Então, às vezes pode ser um tio que te amava tanto, uma madrinha ou um padrinho, né? Ou até um primo, ou então pode ser até uma outra pessoa que era muito familiar a você. Não necessariamente o antepassado da linha direta vertical, ok? Faça isso e em casa continue lendo a sua antepassado. E quando fizer a leitura da oração, a sutra aos antepassados, coloque um copo d'água também, uma oferenda como um copo d'água, pelo menos, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à aula 2. Novamente, nossos abraços para Rio Claro, São Paulo, Cornélio Procópio, Paraná, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Lages, Santa Catarina, Catanduva, São Paulo, Mococa, São Paulo, Guapiaçu, São Paulo, Maceió, Alagoas, Goiânia, Regional Goiânia, Braço do Norte, Santa Catarina, Regional Aricanduva, São Paulo, Regional Lapa, São Paulo, Imperatriz, Maranhão, Regional Copacabana, Rio de Janeiro, Feira de Santana, Bahia, São Caetano do Sul, São Paulo, Rondon, Paraná, Araxá, Minas Gerais, Mirandópolis, São Paulo, Núcleo de Chapadão, São Paulo. E dessa vez deu muito São Paulo, né? O pessoal estão mandando, escrevendo, então vamos aos abraços, né? Já fomos sempre dando esses abraços para que uma forma de chegarmos mais perto, aproximarmos cada vez mais. O Pretor Vânio e a Vanderleia de Criciúma, lembra do relato de que a Vanderleia, segundo a medicina, não poderia ter filhos, e ela tinha perdido alguns filhos. Então, quando leram a Humanidade Sendo Pecado, a situação mudou e nasceu a Camille. E em gratidão a isso, o Vânio e a Vanderleia estão sempre dando alguma ajuda, colaborando de uma forma ou de outra, e dessa vez eles adquiriram 15 livros do livro La Humanidad Exenta de Pecado, em espanhol, para ser levado para a Espanha, doação que eles fizeram para a Espanha. Então, o motivo disso foi um presente, porque disseram o seguinte: semana que vem, dia 28, Camille completará 15 anos de idade. Então, em gratidão, resolvemos falar espanhol. Em gratidão, donamos 15 livros de La Humanidad Exenta de Pecado. Então, como gratidão, deram esses 15 livros, porque foi através desses livros que o sonho que esse casal tinha de conseguir ter um filha foi conseguido através da leitura desse livro. Então, estou compartilhando com o Senhor, não por ego, mas para expressar a nossa gratidão a Seichonoe através do Senhor, e porque penso que o Senhor ficará feliz com a nossa atitude. Sim, claro, sempre que há manifestação de amor, e sempre que há gratidão é tudo, tudo. Muitas pessoas ainda não entenderam por que a Seichonoe fala para agradecer. É para desenvolver o sentimento de graças. Gratidão vem de graça, a graça é graças, latim. Por esse fato que gratitud, que é em latim, em espanhol também, é a palavra que originou de graças. E quanto mais gratidão nós tivermos, mais graças teremos, certo? Então, que Deus abençoe realmente a Vanderleia. Então vamos para agora, na verdade, da vida, volume 30. Volume 30. Então, esse livro trata sobre a parte primeira, educação, sobre a parte educacional. E a segunda, o Sermão da Montanha. Adoro, Sermão da Montanha. É muito gostoso estudar o Sermão da Montanha. Sempre encontramos algumas coisas novas no sentido não que está sendo atualizado, mas no sentido de descobrir no nosso dia a dia quantas coisas que Cristo deixou de coisas ricas em sabedoria. Então vamos ao prefácio. Aqui o mestre cita o seguinte: o texto que ele escreveu, o prefácio ele escreveu em 1965, então aqui ele está comentando a coisa da época.
disse o seguinte: devemos dizer que atualmente o ensino no Japão está em crise. Isso porque os estudantes perderam a confiança nos professores. Antes da guerra, os professores eram considerados pessoas altruístas. Altruístas. Então, pessoas altruístas são pessoas que não se queixam de nada e está sempre servindo ao próximo, sem reclamar de nada e sem pedir nada em troca. Pessoas altruístas é aquelas que manifestam um profundo amor ao próximo, sempre se colocam no lugar do outro, dar amor ao próximo, né? Então, aqui o mestre diz: antes da guerra, os professores eram considerados pessoas altruístas que se dedicavam ao sagrado trabalho de ensinar e eram muito respeitados pelos alunos. A influência do elevado caráter do professor ocorria de maneira imperceptível e gradativa, cultivando nos alunos o sentimento humanitário e o sentimento altruístico, ou seja, sentimentos que levam uma pessoa a renunciar aos interesses próprios em prol dos outros. É realmente muito interessante, aprendemos culturas diferentes, cada povo tem uma cultura, e quando fui pela primeira vez no Japão, eu fiquei observando realmente como é o comportamento. Apesar de meus pais serem, né, já estão no mundo espiritual, terem nascido no Japão, meu pai veio com 18 anos do Japão, havia terminado o científico, né, o colegial lá, e o colegial lá é muito puxado. Meu pai contava que havia 17 matérias. E o primário demora 6 anos para completar, porque há muitos ideogramas. Além do ideograma, tem outros dois alfabetos, que é o katakana e hiragana. Então, é um ensino muito puxado e realmente não se via durante o dia crianças. No horário que é período escolar, não se via crianças. Aliás, não é somente o Japão, nos Estados Unidos também. Quando eu estive lá pela primeira vez em Miami, Fort Lauderdale, os policiais também ficam verificando se, pelo menos naquela região, as crianças estão lá sem fazer nada e vão indagar por que estão lá. Então aqui, continua dizendo: porém, no Japão atual, os professores declaram-se operários, entre aspas, e se empenham em lutas para reivindicar aumento salarial, ostentando a bandeira vermelha e cingindo a cabeça com faixa, frequentemente promovendo greves, recorrendo à tática de ocupação de escolas e fazem passeatas em zigue-zague. Devido a essa situação, o ensino assumiu um aspecto mero trabalho em troca de pagamento, e a relação entre professores e alunos deixou de ser o que era, ou seja, de mestre e discípulo, passando os alunos a assumir posição de capitalistas que pagam os professores pelos trabalhos prestados. Aqui uma observação, que o mestre não está querendo entrar no campo político. Não é isso. O que ele está querendo mostrar é o relacionamento professores-alunos, o sentimento de amor do professor em lecionar, e não simplesmente pelo dinheiro. Então, esse trabalho altruístico de quando se faz aquilo que ama, e aquilo que ama faz com muita atenção, muito amor, e muita reverência, realmente surtem efeitos maravilhosos. Então, um dos exemplos que ainda existe no Japão, ainda é muito comentado, sobre as escolas que não tem pessoal da limpeza. Os alunos que terminam a aula fazem, os próprios alunos limpam o chão, fazem toda a limpeza. E assim foram educados. Por isso que muitas pessoas estranharam quando houve a Copa do Mundo no Brasil, no Rio de Janeiro. Terminado o jogo, os japoneses estavam limpando todo o estádio, recolhendo todo o lixo. Aquilo é uma surpresa, mas para eles é normal, porque foram educados dessa forma, né? Foram educados dessa forma. Por esse fato é que nós temos que entender certas situações que aquilo que nós fazemos por hábito é o que é importante que seja feito naturalmente. É feito naturalmente, porque é um hábito nosso fazer isso, fazer aquilo. Então, criar hábitos bons para que as pessoas façam com muita gratidão, com muito amor, sem reclamar da vida, né? Então, continuando o texto, me diz aqui o mestre: esta é uma questão que diz respeito não só aos na página seguinte, aos relacionamentos professores e alunos, como também em relação aos pais e filhos. Como eu disse antes, não adianta tentar disciplinar a criança por meio de repressões, pois o impulso reprimido sofre distorções e acaba se manifestando sob forma de comportamento rebelde e agressivo. Rebelde e agressivo, porque você querendo impor, pressionar,
muita cobrança. Além de quando jovens, quando os pais pressionam demais, cobram demais, o exemplo é que, consequência, foi que aconteceram muitas e muitas vezes casos de suicídios entre os jovens, porque os pais, quando tinha filho único, então, muita cobrança, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e cobrava do filho, olha, nós mudamos de cidade para você poder estudar, então você tem que ingressar na faculdade. E aquela pressão, aquela cobrança, quando o filho era reprovado, para não voltar para casa, acabava se conduzindo ao suicídio, suicidava para não levar aquela cobrança. Então, detalhes dessa natureza não é bom. E além de cobrar muito, a criança perde a vontade de estudar. Muita cobrança, você tem que fazer aquilo, perde a vontade de fazer, né? Então, deixar naturalmente, é isso que o mestre está citando. E mais adiante, ele menciona exatamente que a segunda parte desse livro intitula Preleções sobre Livros Sagrados. Consiste das preleções que fiz acerca do Sermão da Montanha, à luz do ensinamento da Seichoné, que prega a unidade de todas as religiões. Nela constam explicações sobre a lei mental e a lei da causalidade, a causa e efeito, e meios para transcender o karma, para conhecer maior detalhes e melhorar moral do ensinamento. Depois vamos estudar lá, ok? Então vamos à primeira parte, capítulo 1. Aqui diz, origem da educação da vida, como surgiu a pedagogia da Seichonoye. Então, a palavra foi traduzida como pedagogia, mas na realidade o termo mais correto é educação da vida, porque não é uma pedagogia comum, onde procura entulhar, obrigar o aluno a estudar, a decorar, mas fazer com que ele extraia todo o potencial que ele tem dentro dele. Então, é por isso que é uma educação da vida. Então, a pedagogia da Seichoné foi apresentada ao mundo pela primeira vez nos idos de 1929, no artigo publicado na revista denominada Seichonoye. Esta revista vem sendo publicada regularmente desde então. No Brasil, então, nós temos a Fonte de Luz, que antes era chamada Acendedor, no Brasil foi intitulada Acendedor, posteriormente foi criada mais uma revista que é para as mulheres, né, chamada Pomba Branca, Mulher Feliz, e também para os jovens, que é o Mundo Ideal. Os principais artigos que escrevi para essa revista, no tempo que no Japão também só tinha uma revista, os principais artigos que escrevi nessa revista foram posteriormente organizados de modo a facilitar a leitura, compilados em 15 volumes denominados A Verdade da Vida. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a pedir, mas aqui, querendo a revista que já tinha sido publicada, porque chegaram depois na Seichonoye e já não tinha revista. Então, tiveram a ideia de compilar aquelas revistas que o mestre publicou em forma de livro. Foi assim que iniciou a coleção A Verdade da Vida. Então, foi por esse motivo. Mais adiante diz o seguinte, como todos sabem, Oscar Wilde, mas falando sobre Oscar Wilde. Oscar Wilde é aquele escritor inglês, né? Foi um esteta epicurista e levou até as últimas consequências sua determinação de desfrutar ao máximo tudo o que é belo, que causa prazer aos sentidos. Então, o mestre naquele tempo era muito jovem, ficou admirando muito o escritor Oscar Wilde. Só que Oscar Wilde, conforme o mestre cita aqui também, ele passou a admirar tudo que é belo e que fizesse bem ao nosso sentido. Mas, então vamos ao texto. Levando uma vida inteiramente voltada à apreciação do belo e ao gozo dos prazeres. Então, os sentidos, captar os sentidos pelos sentidos, só que ele exagerou, indo muito pelo lado material. Experimentou tudo quanto pudesse proporcionar tais sensações, até que acabou infringindo a lei, condenado e foi encarcerado na prisão do Reading. Porque naquele tempo, como ele era casado, tinha 2 filhos, mas dentro da busca dos prazeres sensoriais, acabou também tendo atitude como bissexual, e na ocasião, na Inglaterra, homossexualismo era motivo de prisão de cadeia. Então, aquela lei rígida que tinha que ser assim, desconhecendo totalmente ou ignorando o que se passa
interiormente nas pessoas que têm essa tendência. Então, devido a isso, aquele escritor, que talento extraordinário como escritor, do Oscar Wilde, né? Então ele escreveu a Balada de Castle Reading e também o livro De Profundis. E esse De Profundis, ele praticamente enaltece um amor especial à pessoa, a outro homem que ele tinha esse relacionamento. Mas o que o mestre cita aqui o escritor Oscar Wilde. Okay? Então, continuando, mais na página 18, diz o seguinte: as falhas dos métodos convencionais de educação. Os métodos convencionais de educação consistem basicamente em procurar melhorar a criança, apontando-lhe os defeitos e dirigindo-lhes palavras tais como: corrija esse defeito, ou então, você precisa estudar mais, pois não é muito inteligente. Isso faz com que a criança, pela ação do poder da palavra, essas palavras têm poder, a palavra tem o poder, pela ação do poder da palavra, passe a acreditar que não é inteligente e que é cheio de defeitos. Passe a acreditar. Então, aquilo, necessita, aquilo que o professor fala, aquilo que os pais falam para a criança, para eles é como se fosse uma lei. Acreditem no que o professor, que os pais falam, eles acreditam. Por isso que é dito em psicologia que a criança é igual um papel em branco, que foi falado vai gravar, vai registrar e vai ser como se hipnotizado por aquelas palavras. Tais palavras ditas com frequência ficam fortemente gravadas na mente da criança e acabam por causar efeitos danosos. Realmente se perde muitos genes porque os pais educam de forma errada. Se você levar um carro para o mecânico, apontar o defeito do carro, tudo bem, é matéria, é uma matéria que o mecânico precisa identificar. Mas o ser humano, ele tem emoções, ele registra as palavras. E isso é o caminho que muitas vezes o tiro sai pela culatra, aquele aluno, aquele garoto, aquela menina que tinha aquele vontade de estudar, vai perdendo a vontade, e também fica desmotivado. Eu sou burro, para que eu vou estudar? Eu sou burro, não tem jeito. E acaba realmente deixando de manifestar toda a genialidade que possui para alguma área. Página 19. O caso verídico de um jovem que se tornou ladrão por influência das palavras negativas da madrasta. Como que aconteceu? Então saiu no jornal Diário de Tóquio o caso que aconteceu de um ladrão que foi preso pela polícia. Os policiais da delegacia Takanawa prendeu na noite de hoje um jovem de 19 anos, aspecto provinciano, que rodava atitude suspeita às adjacências de uma casa localizada, falou bairro Shiba, atual bairro Minato. Feita a averiguação, constatou-se que se chamava Masao Iwase. Tinha 23 anos, era natural da província de Niigata. Constatou-se também que ele havia sido preso 2 vezes anteriormente por crime de furto. Ele contou que teve uma infância infeliz, pois foi criado pela madrasta, que o maltratava muito. Sempre que fazia alguma travessura, ela o surrava esbravejando: você não presta. Você não presta, né? Garanto que você vai se tornar um marginal quando crescer. De tanto falar vai se tornar um marginal, tornou-se marginal. Palavras negativas, o poder da palavra usada de forma inconveniente fez com que o rapaz se tornasse um ladrão. Outro caso, mais adiante, totalmente diferente, na página 21, o caso Sada e o recente surto de suicídio por ingestão de cianureto. Há cerca de 1 ano e meio, os jornais noticiaram o sensacionalismo, né? Aqueles jornais que gostam somente de fazer sensações, um crime sexual que passou a ser conhecido como o macabro caso Sada. Uma mulher chamada Sada, movida pelo desejo de ter amante somente para si, matou e decepou-lhe um membro genital. Noticiando com detalhes, jornais, noticiando com esse detalhe, esse crime macabro, influenciaram negativamente os leitores com a força da palavra, e o resultado foi que vários casos semelhantes foram praticados após a publicação desse caso. Se os jornais não tivessem publicado com destaque o caso Sada, os leitores não teriam sido influenciados negativamente pela força da palavra. E essa sucessão de crimes semelhantes não teria acontecido. Sempre acontece isso, quando a notícia matéria muito, aquilo vai gravando no subconsciente
É o caso que atual da Covid-19. Só falando, e a pessoa vai ficando com medo, com medo. Na época que surgiu também a doença a AIDS, também muitas pessoas ficaram doentes por sugestão, e por medo, por sugestão, acabaram adquirindo aquela doença. Então, tudo que é excessivamente dito, um noticiário dito de uma forma negativa e martelado insistentemente, isso vai influenciando a população. Na página 22, o que é a palavra? Palavra não é apenas um conjunto de sons emitidos pelas cordas vocais, não é simplesmente o som. Nas Escrituras Sagradas consta que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, palavra. Isso está no Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Isso significa que antes do surgimento do homem nesse mundo, já havia o verbo, a palavra. E foi por meio deste que foram criadas todas as coisas, seres, inclusive o próprio homem. Então, Gênesis capítulo 1, né? Faça-se isso, faça aquilo. Mas não é um simples som, daqui a pouco nós vamos estudar melhor. Portanto, a palavra não é apenas um conjunto de sons emitido pela boca do ser humano. Palavra, agora sim, palavra é a vibração espiritual, é um tipo de onda do pensamento. Essa vibração mental, espiritual, que tem uma força muito significativa, isto que é palavra, que se refere também no Evangelho de João, capítulo 1 a 3. Por esse motivo, as palavras que nós pensamos acabam se concretizando. As palavras que nós pensamos, ou você pensa de uma forma positiva, vai te ajudar bem. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, são palavras que vão trazer resultados bons. As palavras de Emílio Coelho. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Vou cada vez melhor, estou cada vez melhor, estou melhorando, afirmando, do que aquelas pessoas que só ficam pensando, acho que eu peguei gripe, acho que eu peguei Covid, acho que peguei isso, acho que peguei aquilo, só fica preocupada e com medo acaba adquirindo realmente isso também, ok? Então, o que nós precisamos compreender é o uso dessas palavras. E portanto, aqui na página 23, vamos a complemento disso. A Seitoune enfatiza a importância da expressão falada e escrita, e também da expressão fisionômica como meio para alterar a vibração. Então, a palavra escrita, falada, quando você assimila, vibra dentro de você, é um karma que você está criando. Um karma pode ser positivo, um karma pode ser negativo também. Se você criar, gravar, registrar coisas boas, vão acontecer coisas boas. Por esse fato, também, dentro daquilo que a pessoa deseja, se ela gravar, registrar a palavra, eu consegui, graças a Deus, mentalizar, visualizar, imaginar aquilo que deseja se concretizado. Mas não é somente mentalizar, não é somente pensar, mas é importante ação. E se tiver que estudar, vamos estudar. Aí realmente as coisas começam a se concretizar. E da mesma forma, tem pessoas que estudam, mas na hora do exame não conseguem nada porque tem uma palavra gravada no inconsciente. Será que eu vou errar outra vez? Será que eu vou fracassar outra vez? Será que eu vou repetir outra vez? E com esse medo, na hora do exame, acaba perdendo toda aquela fluidez, todo aquele conhecimento que ela tem lá dentro dela, acaba não aflorando, porque a emoção forte, acho que não vou conseguir, acho que vou ser reprovado, é uma coisa negativa que aflora porque foi gravado também. Por esse motivo, nós temos sempre que gravar positivamente, sempre pensar positivamente. Por exemplo, sou abençoado e protegido por Deus, sou abençoado e protegido por Deus. Do que ficar pensando, será que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser vítima daquilo, vítima daquilo? Não pensar coisa que não necessita. Não necessita, para que vai ficar pensando em coisas negativas? Para que vai trazer um fato negativo do passado e ficar relembrando, mastigando e passando aquele videotape na sua mente e ficar com medo outra vez? Deleta aquele pensamento e pensa somente positivamente, ok? Olha, os grandes homens, grandes vencedores, são pessoas que acreditaram e passaram a pensar sempre positivamente. E não ficaram pensando, será que eu vou conseguir, eu vou fracassar? Será que eu vou conseguir, eu vou fracassar? Então, por esse motivo que devemos sempre pensar dessa forma. E na página 24, nesse caso, a matéria que influencia a mente, né?
Nesse caso é a matéria que influencia a mente, pois expressão fisionômica nada mais é que o movimento dos músculos do rosto. Então, a expressão fisionômica influencia porque aquela expressão é uma vibração do rosto. Lembrando aquele caso do médico que todas as pessoas que eram consultadas, recebiam consulta, faziam consulta daquele determinado médico lá no Japão, a doença agravava. Por quê? Lembra? Porque ele tinha um cacuete. Quando ele pegava alguma coisa para ver, ele fazia... E a pessoa que não conhecia, não sabia que era a cacuete do médico, imaginava, e o negócio é grave, o negócio é grave. E adoecia mais, por causa do medo de ficar mais doente, pensando que a doença era grave. Então, é essa vibração que ocorre em conformidade com a vibração da mente que transmite aos outros. Então, por esse motivo, se você transmite, você tem aquela paz interior, você vai transmitir essa paz. Você está sempre agradecendo, sentimento alegre. As pessoas gostam, adoram de ver pessoas com pensamento alegre e com aquele coração magnânimo, porque ela emite essa vibração de paz. E é por esse motivo também que às vezes uma pessoa que você não conhece, você começa a conversar com a pessoa, ela fala, e começa a confessar, começa a falar do problema dela, porque ela se sente tão bem que ela quer se abrir e pedir alguma ajuda para você, porque mostrou que você, com aquele pensamento, com aquela vibração de paz, de harmonia, de sabedoria, transmitiu aquilo que ela precisava e confiou em você a confidenciar alguma coisa da vida dela. Okay? Mas falando sobre educação, nós temos também uma coisa que nós temos que pensar em casa, isso não é somente escala, em casa, como é que nós estamos sendo. Então, quando se fala de educação, na Seichonen nós temos também, olha, a expressão que os pais, não somente a fisionomia que nós falamos agora, a fisionomia, as palavras que os pais precisam se dirigir para os seus filhos. Então, por exemplo, olha a foto, o desenho desse livro que é sobre educação para as crianças. A expressão dos familiares, e não aquela cara carrancuda dos pais, fazendo cara feia, sempre não olha, não conversa, não faz carinho, não elogia, não abraça, e somente cara feia. Essa forma de educar os filhos é uma forma de afastar, distanciar cada vez mais. Né? Esse daqui, educando e disciplinando para os filhos, é o professor Keio Kanuma. O professor Keio Kanuma é um grande professor ligado à parte educacional, e ele veio para o Brasil, inclusive, fazer palestra. A fisionomia das pessoas, do rosto dos pais, né? Dos pais com os filhos. Então, é isso que nós temos que viver no dia a dia. Aquilo que nós estudamos, na verdade, da Vida, volume 15, que o mestre fala para rir. Então ele escreveu, faça como eu. Não fique dando bronca nos filhos porque está fazendo algazarra. Tudo que cresce faz barulho. Tudo que cresce faz barulho. É difícil estar crescendo, faz barulho. Então, você faça como eu, brinque, dance com as crianças. Tem mulheres que só ficam preocupadas com a limpeza. O filho chega na escola, olha a sujeira, acabei de limpar. Então, qualquer coisa, olha aqui, excesso de zelo pela sujeira, da limpeza, e proíbe isso, proíbe aquilo, o filho fica igual uma estátua em casa. Não se sente bem porque vai levar bronca, porque deixou cair um pozinho aqui, um pozinho lá. Tudo bem, tem que ser limpo, tem que manter limpo, sim. Mas tem que pensar nas coisas que vão ser ditas para os filhos. Você fica, cuidado, não sei o que, os filhos, tanto outras pessoas da família, não vai se sentir bem com tanta obsessão por aquilo lá. Então tem que realmente manifestar aquela alegria, vai brincar, pula, caiu sujeira aqui, depois limpa, mas não deixe de manifestar aquela alegria para os filhos, né? Aquele amor, e educar, ensinar direitinho. Não precisa bater. Para que bater? Quando uma repórter perguntou para o índio, vocês batem nas crianças? A resposta deles, para quê? Eles são crianças, são pequenos. Eles são pequenos. Eu sou grande, por que eu vou bater num pequeno? É para pensar, né? Então, manifeste o amor, explicando o porquê, com amor, com alegria, os filhos vão atender, vão ouvir e vão obedecer claramente. E também tem outro detalhe, mas se você quer que os filhos sejam obedientes, mas você é rebelde com todo mundo, com os pais, com o sogro, com o marido, ou com a sogra, né? ou com a esposa, não estou falando só da mãe não, mas estou falando do cônjuge, tanto o marido como a mulher. Então essa rebeldia se manifesta e se projeta nos filhos, certo?
Então, da mesma forma, aquele caso que saiu no livro, esse livro está esgotado, é o da revista Pomba Branca, da mulher que de repente começou a sofrer com o filho porque o filho ficou mal criado, deixou de estudar e sempre respondendo de uma forma agressiva. Então ela foi na Seitonê, pediu orientação e a pessoa que atendeu, o pretor, disse o seguinte: você precisa renascer. Foi quando ela entendeu, renascer é voltar para a infância. Então ela lembrou que na infância ela deu muito trabalho, era muito rebelde com a mãe, porque o pai estava sempre trabalhando longe, e muitas vezes ficava longe, o local de trabalhar muitas vezes era outro estado, e ela deu muito trabalho. Então, voltando para a infância, começou a pedir perdão para o papai, pedir para a mãe, perdão para a mamãe, pelo trabalho, pela forma rebelde que ela foi, me perdoe. Entendeu como a mãe amava, a mãe, para completar o orçamento, costurava, obrigado mamãe, perdão para a mãe. Aí o filho mudou totalmente. Então havia no inconsciente dela que o sentimento de culpa por agir daquela forma com os pais, então os filhos estão fazendo dessa forma. O que aconteceu? O filho mudou totalmente. Voltou a ser dócil e voltou a estudar. Muito obrigado.世界はあなたを必要としています。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。